Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Hoje, mais exóticos e oportunidades, nós vamos estar continuando a nossa série sobre o que ninguém fala sobre criação de animais. A gente vai estar falando aqui um pouquinho o que é importante a gente saber sobre criação de animais antes de a gente investir dinheiro, tempo e realmente querer aproveitar esse mercado fantástico da criação de animais, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, sou o Dr. Paulo. Se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para todo mundo. Então a gente deve pensar primeiro no planejamento. Nunca comece um criatório antes do planejamento. Então isso é a primeira coisa, isso ninguém fala para vocês. Falar sobre uma espécie que ela financeiramente ela vai dar lucro, que ela é um mercado fantástico, ok, mas falar de como planejar para você ter esse criatório comercial, te dando lucro, te dando dinheiro, realmente sendo uma oportunidade, ninguém fala. Então a gente está falando aqui na nossa série, estamos falando aqui no nosso canal. Então o planejamento, a gente falou na primeira live, né, que planejar é definir as espécies de acordo com o seu público, né? É basicamente definir a finalidade que você quer para a criação comercial, para que você quer, definir isso. Depois nós temos alguns critérios, lembrar de quantas espécies eu tenho que escolher, colocar o máximo de espécies, né, para a criação comercial, lembrar que eu tenho que dividir, né, o meu planejamento em aquelas que eu vou começar de acordo com a infraestrutura que eu pretendo ter, aquelas que eu vou montar o meu cronograma de crescimento a médio e a longo prazo, planejar um crescimento, planejar uma ampliação, planejar espécies novas, são extremamente importantes. Pesquisar as matrizes desde o início, né, aquelas que você vai começar e aquelas que você pretende criar a longo prazo. Lembrar que, como esse mercado está bem procurado, não temos tantas matrizes disponíveis. Algumas matrizes você vai precisar fazer reserva. O seu criatório comercial, para entrar em funcionamento, você precisa de matrizes. E você precisa de matrizes, se você está começando do zero, você precisa comprar essas matrizes com nota fiscal, vindas de um criatório comercial, vindo com certificado de origem. Isso para facilitar você ter um criatório comercial. A segunda coisa, animais que você já tem sem nota fiscal, com anilha de associações, de clubes, também podem fazer parte do seu plantel, desde que você faça uma solicitação. Infraestrutura de um criatório. Como planejar? O que a gente precisa pensar que ninguém fala para vocês é que você precisa de uma infraestrutura mínima para você poder ter um criatório comercial. Você não pode ter um criatório comercial na garagem da sua casa, na lavanderia, na sacada do meu apartamento. Eu não posso ter dentro de casa, dentro de um quarto da minha residência. Eu preciso saber, basicamente, que a criação em cativeiro, comercialmente, precisa de infraestruturas mínimas. Então, eu preciso, se eu quero montar um criatório comercial, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é planejar a minha infraestrutura. Primeiro, saber quais são as infraestruturas mínimas necessárias. Lembrando que essas infraestruturas eu vou precisar ter plantas arquitetônicas assinadas por engenheiro, cronogramas de execução de obras, e eu preciso de memoriais descritivos, todos assinados dentro desse planejamento. Então, o seu criatório ele deve ser planejado basicamente em 3 etapas. O primeiro, aquilo que você vai iniciar, que é a infraestrutura mínima que você precisa iniciar, lembrando que você tem que ter uma sobra de espaço de 30% para crescimento, para ampliação. Uma segunda ampliação, que é quando a gente projeta um crescimento de acordo com as matrizes que você desejou, que depois que você consegue, às vezes a maioria dos criadores estão iniciando, que estão começando agora, não tem tanta verba, não tem tanta grana para fazer o investimento, não tem como comprar e nem como construir muita infraestrutura. Então, a gente planeja o início de um criatório na primeira etapa. A segunda etapa, a gente faz o planejamento de médio prazo.
aquilo que eu vou conseguir ampliar num prazo de 5 anos, aquilo que eu pretendo crescer durante 5 anos, de infraestrutura, de crescimento, de construções. E a terceira etapa, a gente pensa no máximo da capacidade do seu local, do seu terreno, da sua área, aquilo que eu posso utilizar de máximo para ter no meu criatório, que seria como se eu pensasse o meu criatório, ele já pronto, com tudo que você quer dentro do criatório. Essa etapa é a etapa de longo prazo, que a gente coloca de 5 a 10 anos para que ela se realize. Então, esse planejar cada etapa, ela é fundamental. E se você tem que planejar da forma correta, se você começar a primeira etapa errada, as outras etapas não vão acontecer. Então, eu preciso identificar essa primeira etapa. Então, quando a gente fala em identificar essa primeira etapa, é saber, dentro do meu planejamento, qual é a infraestrutura mínima que eu tenho que ter para iniciar um processo de criação comercial e um processo de legalização do meu criatório junto aos órgãos competentes que vão liberar a minha criação comercial. Então, tudo depende das espécies e da finalidade que você quer. Então, primeiro, essa infraestrutura mínima eu tenho que pensar como criador, cliente final, venda de partes e subprodutos. O que quer dizer isso? São as 3 finalidades que a gente tem para a criação comercial no Brasil. A primeira, você criar animais para vender para outros criadores que vão montar os seus criatórios, que teoricamente vão ser seus concorrentes. Você vender matrizes, você trabalhar com genética, trabalhar com animais de alta qualidade, é um mercado muito promissor. O cliente final quer vender um animal pet para todas as pessoas que buscarem o seu criatório para adquirir um animal de estimação. E a outra é você montar um criatório para abate, para venda do animal para o abate, para vender a carne, a pele, as penas, partes e subprodutos. Então, primeiro, a infraestrutura mínima muda de acordo com essa finalidade, para que eu quero e as espécies que eu pretendo criar. Então, teoricamente, tá? O que a gente precisa, no mínimo, o que a gente precisa é uma ala para matrizes, isso é obrigatório. O que é uma ala de matrizes? É uma infraestrutura, uma sala, aonde a gente vai construir exclusivamente para os seus casais, para as suas matrizes que você pretende iniciar. Então, é uma ala exclusiva para os seus casais das espécies que você pretende criar. Se você está pretendendo começar com uma espécie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, você tem que ter o espaço mínimo para essas matrizes. O mínimo de matrizes são 5 casais, é o mínimo, com nota fiscal. Então, você tem que ter uma ala de matrizes, no mínimo, para 5 casais das espécies que você pretende iniciar. A segunda coisa obrigatório é uma ala de filhotes. Você não pode deixar os filhotes no mesmo local que as matrizes. Você tem que ter uma separação. Então, você vai ter que construir ou dividir essa sala grande em 2, aonde você vai colocar os filhotes. Lembrando que esses filhotes podem ficar individualmente por recinto ou serem recintos coletivos. Viveiros maiores, grandes, que eu posso colocar vários filhotes daquela temporada. Lembrando que a ala de filhotes ela pode ser menor, ela pode ser um grande viveiro coletivo separado da ala de matrizes, pode ser anexado à ala de matrizes. Por quê? A ideia sua é tirar filhotes e ir vendendo os filhotes. Você não vai ficar com esses filhotes por muito tempo. Então, você tem que pensar em qual é a finalidade. Se você está pretendendo vender animais mansos, pet, você tem que ter uma estrutura para ter esses animais mansos, né? Você tem que ter uma característica para poder tratar esses filhotes manualmente, adestrar para eles ficarem mansos. Se você está criando animais para confinamento, para ganho de peso, para venda para o abate, que é a venda de partes e produtos, você precisa de uma área para engorda, para crescimento. Se você está pensando em vender
animais para criadores, matrizes, eu tenho que pensar em separação de machos e fêmeas, qualidade, em tamanho, em mutações, em cores, para me facilitar eu saber aquilo que eu vou vender. E a outra coisa importante é a cozinha. Também é obrigatório eu ter uma cozinha. Essa cozinha, ela pode ser uma construção separada, pode ser uma cozinha anexa à ala de matrizes ou à ala de filhotes, pode ser uma cozinha externa. Então, pode ser uma série de infraestruturas. Vai depender do seu espaço, vai depender do seu planejamento. Essas três coisas, ala de matrizes, ala de filhotes e cozinha, é o mínimo obrigatório para quem quer começar um criatório comercial. E essa ala de matrizes não é a minha lavanderia, essa ala de matrizes não é a minha garagem, essa cozinha não é a cozinha da minha casa, ok? Isso é a primeira situação. Isso aqui tem que ser construído uma infraestrutura independente da sua residência. Se você vai fazer em área urbana, prestem bem atenção. Outras infraestruturas necessárias de acordo com a finalidade, de acordo com as espécies. Eu preciso ter uma quarentena de entrada e saída, que é para você receber animais, que você vai fazer os exames antes de colocar para dentro do seu plantel. Se você vai vender animais, você tem que ter uma quarentena de saída para preparar esse animal para ser entregue para o cliente, para quem você vai vender. Essa quarentena, ela também tem que ser um local separado. Geralmente, por lei, a quarentena ela tem que ficar distante da ala de matrizes e de filhotes. Eu preciso ter ainda maternidade com chocadeiras e UTA, se eu vou vender animais pet. Se eu vou vender animais pet, animais mansos, eu vou precisar de uma maternidade. E essa maternidade não é o quarto da minha casa, não é um local dentro da minha residência, é um local separado. Pode ser anexado à sua residência? Pode, desde que seja bem planejado. Outra coisa, que conforme o seu criatório vai crescendo e aumentando, sala veterinária para atendimento médico veterinário. Preciso ter um depósito para as minhas rações, meus alimentos. E eu preciso, se eu vou trabalhar com vendas de partes e produtos, eu vou precisar de um abatedouro ou um frigorífico autorizado para quem eu vou vender esses animais. Então, tudo isso é necessário. O que a gente está falando é o que está em vermelho aqui. Isso é o mínimo para me iniciar um criatório comercial. Então, isso é que tem que ter na minha primeira etapa, no meu primeiro planejamento. O restante vai para a segunda etapa e terceira etapa, ok? Então, quando eu falo em infraestrutura, são modelos de infraestrutura, né? Se você quer usar modelos de gaiolas suspensas, viveiros tipo baias, galpões abertos, gaiolas tipo batedeira, uma em cima da outra. Isso vai ser feito de acordo com o planejamento, de acordo com as espécies que você pretende criar, de acordo com o aconselhamento do responsável técnico que vai estar te orientando, principalmente do biólogo que vai fazer os projetos técnicos. Lembrando que você tem que passar essa infraestrutura por um arquiteto para desenhar e planejar essa infraestrutura. Mas escolha com calma aquela que cabe no seu orçamento, aquela que vai caber dentro do seu espaço, da sua área, aquilo que você acha melhor para a criação que você está planejando. Por isso, a gente está falando em planejar. Aqui outros exemplos de infraestrutura. Você pode criar coletivamente, você pode criar em gaiolas separadas, umas sobre as outras, comprar gaiolas prontas, fabricar as suas próprias infraestruturas. Eu preciso ter alas separadas, simplesmente isso, uma ala de matrizes e uma ala para filhotes. E uma cozinha, que são os recipientes mínimos. Aqui outro exemplo de gaiolas suspensas. Observem esse exemplo aqui, ó. Tá, ó, um exemplo de um quarto pequeno com as gaiolas matrizes e exclusivamente para isso, viveiros coletivos, baias.
Existem N modelos e N tipos que você pode estar utilizando. Vai do seu planejamento, do seu bolso, do seu orçamento, de todo um aconselhamento que você teve com o responsável técnico que vai fazer a legalização, o seu arquiteto, o seu responsável técnico pelo criatório e pelos animais, aquilo que ele aconselha para a sua região, aquilo que ele aconselha para a sua realidade, porque cada região tem uma temperatura, tem um clima, e tem que ser planejado esses recintos de acordo com essas principais características ambientais do seu local. Primeiros passos. Isso também é uma coisa que ninguém te explica. Quais são os primeiros passos que você precisa fazer para ter um criatório comercial? Ou para que você que quer criar animais, aquilo que você tem que fazer. Aqui é um resumo daquilo que eu já falei até agora, mas principalmente aquilo que é o mais importante de todos: planejamento. Primeiro passo é planejar um criatório. Infraestrutura de acordo com as espécies que você pretende criar comercialmente. Na nossa primeira etapa, aquilo que você quer iniciar. Custos gerais da infraestrutura, quanto é que eu vou gastar para construir as paredes, o telhado, o piso, comprar as gaiolas, fazer os viveiros, quanto eu vou gastar de água, de luz, quanto eu vou gastar de alimento, quanto eu vou gastar com as minhas matrizes, aonde eu vou comprar as minhas matrizes. Tem que ter nota fiscal, certificado de origem, guia de transporte, as rações que eu vou dar para os meus animais. Tem que ser um local fácil, tem que ser de boa qualidade, tem que ter preço para você ter custo da sua produção. Previsão de nascimentos. Quantos filhotes eu quero ter por ano? Lembrando que isso é uma previsão, você tem que dar muita sorte para tirar muitos filhotes no início. E quanto você vai fazer de venda? Esse planejamento é custo versus entrada. Custos, o que eu vou gastar para montar o meu criatório, o que eu vou gastar de infraestrutura, de matriz, de ração, de legalização, de responsável técnico, de uma série de coisas que você tem que colocar, o quantos filhotes eu vou ter e quanto eu vou vender esses filhotes, porque é o meu lucro. Toda empresa tem que ter ganho, não pode ficar no prejuízo. Então, eu tenho que fazer esses orçamentos. Quanto tempo vai demorar para mim começar a lucrar? Quanto eu investi? Quanto tempo eu vou demorar vendendo os meus filhotes, com a média de filhotes que eu calculei, que eu vou ter condições de recuperar e realmente passar a viver da criação de animais? Que uma das coisas que eu tenho que planejar é a legalização. E isso é fundamental. Orçamentos para execução. Então, verificar os seus orçamentos, o seu planejamento, as suas fontes de financiamento, se tem. A gente sabe que existe fonte de financiamento para produtor rural, para a área urbana. Você vai ter que fazer tudo isso. Se você está pensando que vai gastar R$100 mil no seu planejamento, você tem que ter R$100 mil. Eu tenho só 50, então eu tenho que buscar fontes de financiamento. Tenho que planejar o meu orçamento para como é que eu vou conseguir o que está faltando para mim ter o meu criatório. Se você não sabe planejar, se você não sabe pesquisar, procura alguém que saiba te orientar nessa área de criação de animais. Então, procura aquele que vai fazer o seu processo de legalização, aquele que entende de montagem de criatórios. Se você tem alguma dúvida, a gente aqui trabalha aqui no ramo há mais de 20 anos, entre em contato com a gente que a gente vai auxiliar você nesse planejamento aí, tá bom? Viabilidade da sua criação. Então, depois do seu planejamento, depois que você planejou quanto você vai gastar, você montou na sua cabeça como você vai querer suas gaiolas, seus animais, quanto é que você está mais ou menos pensando que vai lucrar, agora você vai ver a viabilidade da sua criação. Quando a gente fala em viabilidade da criação, é colocar tudo que você planejou, sair do papel e começar a entrar na prática. Após esse planejamento e orçamentos, agora é verificar a viabilidade do seu criatório. Quando é que você vai conseguir executar? Pensando em licenciamento, plantas arquitetônicas, construção, aquisição das matrizes, montagem do seu plantel, montagem da sua infraestrutura,
O tempo versus dinheiro, o que você vai precisar, viabilidade. Todo criatório comercial precisa ser autossuficiente financeiramente. Uma das coisas mais importantes que você deve apresentar quando você está montando um criatório comercial ao órgão ambiental é a capacidade financeira do seu criatório. E a capacidade financeira se mantém de duas formas. Ou você apresenta esse planejamento financeiro, orçamento, de quanto você gasta por mês, quanto é que você vai lucrar, ou você tem dinheiro, você vai apresentar que você vai bancar o seu criatório durante 2, 3, 4 anos até ele começar a dar lucro. Você vai ter que apresentar comprovantes de renda, imposto de renda, da onde vai vir o dinheiro. Se você vai apresentar que vai vir da venda de filhotes, você tem que tirar os filhotes. Que é muito importante você desmembrar isso em etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Cada etapa que você for executar, você tem que ter esse planejamento da viabilidade daquela etapa. Então, pensar em viabilidade. Então, montar um criatório não é simplesmente falar de animal, falar que dá dinheiro, falar que dá tantos filhotes, que você vai ganhar tanto por ano. Se você não falar desse planejamento, de todos esses cuidados que a pessoa tem que ter, ela vai comprar animais, não vai poder criar, não vai poder vender os filhotes, vai se frustrar. É a mesma coisa, é muito fácil chegar aqui e falar que um casal de tal espécie tira 10 filhotes por ano, 2 posturas, e na realidade tira uma postura, 2 ou 3 filhotes de média. Então, a pessoa que está fazendo um planejamento em tirar 10 filhotes e a realidade é 3, se o cara está falando que planejamento é tirar 2 posturas por ano, sabendo que só vai tirar uma, então isso tem que colocar na ponta do papel. Planejar que você vai ter tanto de lucro não é o que pode acontecer. Então, eu tenho que ver se isso realmente vai virar uma viabilidade para o meu criatório. Isso eu falei na primeira aula. Se você não assistiu, tem o card, assiste a nossa aula da primeira etapa, né? A primeira parte do Ninguém, que te explica o que você precisa saber, né, para a criação. Abrir um criatório tem uma parte burocrática, é um pouco demorado, varia, né, por tempo, mas fechar um criatório é pior ainda. Tá? Fechar uma empresa, dar destino aos animais, dar baixa em toda essa documentação é muito pior. Então, abrir é fácil, fechar é difícil. Então, você tem que saber que seu planejamento tem que dar lucro. E se você não sabe, basicamente, nada sobre criação, dificilmente você vai ter lucro. Então, prestar muita atenção nesse planejamento aqui. Outra coisa importante, a viabilidade da atividade econômica. Isso aqui ninguém fala para vocês. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem que saber. Então, toda essa questão do planejamento se resume ao quê? Basicamente é isso aqui. A primeira coisa que você deve conseguir para o seu criatório, para você dar o start no seu planejamento, a primeira coisa é fazer o planejamento, definir as espécies, a infraestrutura, fazer os orçamentos, fazer entrada e saída, ver a viabilidade do meu criatório. A segunda, se você vai abrir um criatório comercial, você tem 2 vias. Ou você abre como produtor rural, aí aqui a gente está falando de você tem que abrir com CNPJ de empresa ou produtor rural. No produtor rural, você pode abrir com o seu CPF. Então, eu tenho que abrir a minha empresa. E para mim abrir a minha empresa, a coisa mais importante que eu preciso ter é ir consultar no meu município se o meu endereço, onde eu quero abrir a minha empresa, se eu consigo abrir essa atividade econômica. Eu tenho que fazer uma consulta no meu município, que a gente chama de viabilidade financeira, uso e ocupação do solo. Porque cada município tem o seu plano diretor. Toda cidade existe um famoso plano diretor da cidade. E esse plano diretor é um planejamento que a prefeitura faz, que as suas secretarias fazem, que elas delimitam zonas
que podem ser utilizadas para cada atividade econômica. Então, eu tenho um distrito industrial, onde pode ter uma atividade industrial. Eu tenho uma área de comércio, tenho uma área de fábrica, eu tenho uma área têxtil, eu tenho uma área que é só residencial, eu tenho uma área X, Y, Z. E cada área dessa é o local onde eles permitem você ter determinada atividade econômica. Se eu estou montando um criatório comercial, isso é uma atividade econômica. Essa atividade econômica, ela chama-se criação de animais. Nós temos 3 categorias: criação de animais de estimação, criação de animais não especificados anteriormente. E eu tenho que consultar na minha prefeitura se o endereço onde eu quero montar o meu criatório, se é permitido pelo município eu ter o meu criatório naquele local. Então, quando a pessoa fala para você, e você vê por aí falando que você pode criar animais em qualquer lugar, isso é a maior mentira que existe. Você quer montar um criatório, lembrando, você quer ter um animal de estimação, você quer comprar um animal para ser seu animal pet, e isso ainda tem um problema. Algumas regiões não permitem você ter determinados animais, principalmente se animais fazem barulho, que vão incomodar os vizinhos. Como é que você vai ter, por exemplo, arara, ringneck em apartamentos que elas fazem muito barulho? Então, não é sair comprando animal e colocando em qualquer lugar. E se eu estou pensando, se alguém está falando que criar animais dá dinheiro, criar animais, você pode, né, viver disso, você tem que pensar numa criação comercial. Não é uma criação amadora, não é uma criação de animal de estimação que você vai ganhar dinheiro. E aí eu preciso, nessa atividade econômica, ver se eu posso ter no meu endereço. Posso ter um criatório comercial no meu apartamento? Não. Eu posso ter um criatório na minha área urbana? Sim, desde que a prefeitura autorize. Se ela não autorizar, você não vai ter o seu criatório comercial. Por isso a gente fala que a área urbana tem suas dificuldades em conseguir. Você precisa da aprovação da prefeitura. Você precisa saber fazer os pedidos corretamente. Você tem que saber apresentar os projetos para a prefeitura liberar o uso e ocupação do solo. A área rural é permitido. Então, a área rural você pode criar animais. Mas, mesmo assim, você vai precisar de um documento da Secretaria de Agricultura do seu município, que você é cadastrado como produtor rural, e sua área rural ela está apta a criar animais comercialmente. Porque hoje, também em área rural, você às vezes vai precisar do CAR, do cadastro rural, né? Você vai precisar de ter algumas certidões rurais, propriedade tem que estar cadastrada e você tem que ter o cadastro como produtor rural. Então, isso ninguém fala para vocês. Eu vou sair criando animais. Não, não pode. Então, não existe criatório comercial sem legalização. Isso é a primeira coisa. Criar animais é permitido? Sim. Ter um animal, eu comprar um animal numa loja e ter ele na minha casa. Criar um animal é permitido? Sim. Reproduzir algumas espécies pode, outras não. Você só pode reproduzir algumas espécies se você tiver autorização. E para ter um criatório comercial, quer dizer, reproduzir com intuitos financeiros, reproduzir para tirar filhotes e vender, você precisa de uma legalização. Se você não sabe, você tem que buscar entender. A gente trabalha há mais de 20 anos com legalização, nós estamos atendendo vários criadores no Brasil, fazendo o processo de legalização, e boa parte dos criadores não sabiam boa parte de coisas sobre criação. E hoje, com a orientação correta, muitos criadores estão tendo excelentes resultados, já têm o seu criatório comercial, já estão reproduzindo, já estão tirando a expectativa, mas tem que ter a orientação correta. E isso ninguém fala para vocês, beleza? Terminamos aqui a nossa segunda parte da nossa série, né, que ninguém explica. Então, nos segue aqui, nos acompanha, deixa o like, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.